Juízes 14, 7. Todos abriram? Amém. Então, a pergunta que nós vamos responder hoje, qual é? Por que nem todo mel é doce? Amém? Vamos lá. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casa com ela, para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo ele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Amém? Os irmãos podem se assentar, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que seja agora a sua palavra falando pela minha boca, Senhor, não mais o meu entendimento, Senhor. Amém. Irmãos, todos já ouviram falar de Sansão e talvez conheçam até a história de Sansão, mas hoje nós vamos detalhar um pouquinho o que Sansão foi para o povo de Israel, o que foi para Deus, e a gente vai entender e tirar muitas lições disso para o nosso dia a dia, amém? Primeira coisa, nós temos que entender 3 momentos do Antigo Testamento: a parte do patriarcado, a parte dos juízes e a parte da monarquia. Patriarcado, por exemplo, faziam parte do patriarcado Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Como que era esse sistema? Deus falava diretamente com eles. Era o acesso direto. Deus falava e eles faziam. Juízes. Depois de um certo tempo, que não houve mais o patriarcado, veio a era dos juízes, que durou por cerca de 410 anos, um pouco mais do que isso. E dentre os juízes, tinha Débora, Gideão, Sansão, Eli. E qual era o papel deles? Como Deus não falava mais diretamente com o povo, foram eleitos juízes para trabalhar politicamente com o povo, julgar as causas. Então sempre era levantado um juiz para tomar conta do povo. E depois disso o povo começou a pedir a Deus que houvesse um rei, monarquia. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi, Sansão, o Salomão, e aí vai, tá? Então, isso que nós vamos contar agora faz parte do tempo de juízes. Então, Sansão ele foi o antepenúltimo juiz de Israel, tá? Por que ele foi levantado como juiz por Deus? Porque o povo de Israel era assolado pelos filisteus. Então os filisteus, sempre por serem um povo até mais numerosos, eles eram mais fortes, eles eram briguentos, eles assolavam o povo de Israel e eles ficavam todos acuados, sempre. Então Deus pensou assim, eu vou levantar um juiz aqui que, além de julgar, fazer politicamente as coisas com o meu povo, ele vai também batalhar contra os filisteus. Deus levantou Sansão, então, para combater os filisteus. Mas Deus age de uma forma meio diferente. A gente vai ver durante a pregação que, poxa, como Deus fez isso? Não é? Parece que é fora da caixinha que Deus trabalhava. Então a gente vai entender esse processo. Então, Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. A mãe dele não podia ter filhos. O pai dele também queria muito ter filhos, mas claro que ele não podia, mas a mãe não podia ter filhos. E certa vez, um anjo visita a esposa dele, a esposa de Manoá, que é o pai de Sansão. No entanto, antes de tudo isso, entendam, desde o nascimento, Sansão foi escolhido. Pessoas são escolhidas. Som. Acho que acabou a bateria. Espera aí.
Desculpa. As pessoas são escolhidas, tem pessoas que são escolhidas desde o ventre da mãe. Muitos de nós aqui somos evangélicos desde criancinha, ou desde nossa mocidade, que é o meu caso. Muitos, pouco tempo de evangelho. Mas para cada um de nós, Deus tem um propósito. Assim como ele tinha com Moisés, desde o ventre da mãe dele. Então, independentemente da importância, saiba que você é um escolhido de Deus e Deus tem um propósito para executar na sua vida. Amém? Então, houve a visita do anjo à mulher. Então, a palavra diz, o anjo. Quando é dito dessa forma, o anjo, na verdade era o próprio Deus, Jesus, que o visitou em forma de anjo. Porque se fosse um anjo qualquer, Gabriel, aí ele faria a visita de um anjo, tá bom? Então, o anjo visitou e disse, você é estéril, mas Deus escolheu você para que desde o ventre nasça um nazireu. E o que é um nazireu? Nazireu, ele pode ser escolhido ou se dedicar de diversas formas. Por exemplo, neste caso, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Mas existem propósitos que pessoas fazem, a partir de hoje eu vou ser nazireu, então ele vai cumprir as normas de um nazireu, até que ele cumpra, ele vai predeterminar, eu quero ser 3 anos um nazireu, mas no caso de Sansão, ele foi desde o ventre da mãe. Então, qual é a característica de um nazireu? Ele não podia tomar nada ou comer nada que vinha a respeito de vinho. Nem comer uva, nem uva passa, nem panetone, não é verdade? Ele não podia comer nada disso. Então ele também não podia nenhuma bebida fermentada que desse alguma forma de alucinação. Ele não podia chegar perto de cadáver. Ele também não podia comer comida impura. E por fim, não podia passar navalha no cabelo, ou seja, durante todo o tempo de nazirado dele, crescia o cabelo e ele não podia cortar. As pessoas que eram feitas nazireu, por exemplo, tem uns 25 anos, quero ser nazireu a partir de hoje, até meus 30 que vou me dedicar a Deus tal. No final do nazirado, o que acontecia? Para terminar o nazirado, a pessoa cortava o cabelo e oferecia junto com o sacrifício e colocava fogo, tanto no cabelo quanto no sacrifício. Isso aí era o final. Mas no caso de Sansão, não, ele deveria ser nazireu desde o ventre da mãe. Tanto que o anjo falou assim para ela, a partir de hoje, que sabemos que o feto, ele se alimenta do que a mãe se alimenta, não é isso? A partir de hoje você não vai comer mais vinho, comida impura, já deu todas as dicas. Então, desde a concepção de Sansão, ele já foi escolhido um nazireu. Então, aconteceu o quê? Manoá, que era o pai de Sansão, ele ficou muito feliz. Vamos ter um filho? Sério que o anjo foi falar com você? Aí ele começou a orar a Deus. Deus, manda esse anjo vir falar comigo, tal, porque eu quero também ouvir, tal, aquela empolgação. Aí o anjo desceu novamente, só que foi falar com a mulher de novo. Aí a mulher falou assim, anjo, fica aqui um pouquinho, tal. Aí ele foi até a casa, pegou o Manoá e foram falar com ele. Aí Manoá falou assim, me dê instruções de como eu devo criar o meu filho. Aí hoje, apesar de já ter dito para sua esposa, é assim, ele vai ser um nazireu, não pode comer comida impura, não pode cortar o cabelo, ele falou tudo novamente, né? E então o Manoá, ele pediu instruções. Aí o que aconteceu? Ele ofereceu um jantar ao anjo. Você não quer ficar aqui com a gente, tal, um jantarzinho, tal, vamos matar aqui um cabrito e vamos comer. Aí o anjo falou assim, eu não quero comer com vocês. No entanto, seria interessante que vocês oferecessem em holocausto esse carneiro. Aí o que aconteceu? Tudo bem, vamos oferecer a Deus, tal. Então, o carneiro foi colocado no local, junto com os cereais, e colocou-se fogo no carneiro, junto com os cereais. E com a chama que subiu, o anjo subiu com as chamas e voltou para o céu. Então, todos ficaram espantados. Aconteceu tudo isso daí, que legal. Então, passou-se um tempo e Sansão nasceu. Então, a gente vai ler agora o verso 13,
24. 24. Depois a mulher deu à luz a um filho, deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manaedã, em Zorá e Estaol. Então vejam, ele era realmente uma pessoa escolhida, abençoada por Deus. Só que uma diferença que ele tinha dos nazireus comuns é que Deus deu a ele uma força extrema. Todos os nazireus têm força extrema? Não. Deu a Sansão. Por quê? Porque Deus queria alguém consagrado a ele para combater os filisteus. E para combater os filisteus, o que tinha que acontecer? Tinha que ser uma pessoa forte. Então, a força dele era sobrecomum, ok? Aí vem falar agora um pouquinho da história de Sansão. Muitas vezes nós nos pegamos sem Sansão, tá? Como assim? Sansão, de certa forma, ele era prepotente. Por que ele era prepotente? Eu tenho uma força, todo mundo tem medo de mim e tal, ninguém chega perto de mim, ninguém quer me enfrentar. Então, ele fazia as coisas se esquecendo de Deus, se esquecendo daquilo que Deus colocou na vida dele que era combater os filisteus. Esse era o papel dele. Então, muitas vezes, ele era prepotente, ele era arrogante. Então, ele foi até Tímina e lá se apaixonou por uma filisteia. Então, uma das coisas que o nazireu, ou até o povo de Deus, principalmente naquela época, dizia o seguinte: não podemos casar com estrangeiros, pessoas que têm fé diferente da nossa. Por quê? Enquanto uns creem no Deus que nós servimos, outros não estão nem aí. Querem um exemplo bem atual? Nós pregamos, o casamento é para sempre, viramos uma só carne, não é isso que a gente fala? E é o que nós seguimos? Enquanto, se nós ouvimos pessoas do mundo que até nós gostamos ou ouvimos, a pessoa diz assim: não vou casar não, casamento para mim é só um papel. Olha a diferença extrema. E o pior é que muita gente se baseiam ou se aconselham com pessoas que pensam assim. Então, ou seja, a nossa fé, estrangeiros, não tem como uma coisa ligar com a outra. Não que você não possa conversar com pessoas assim, mas as suas crenças devem estar totalmente alicerçadas nos ensinamentos de Deus, não no que as pessoas acreditam. Eu acho que a vida tudo é energia, começa a vir com um papo diferente, e pior que você conta os seus segredos para ela. Você se aconselha com ela. Como você vai se aconselhar com pessoa que não crê no mesmo Deus que você? Deus colocou isso aí no meu coração agora, não sei porque eu falei isso. Porém, você sabe, de repente alguém precisava de ouvir isso. Se aconselhe com pessoas que temem ao Deus que você serve. Amém? Muito bem. Então ele foi até Tímina e se apaixona. Aí foi um moleque, vamos dizer assim. Aí ele fala assim para os pais dele: pai, mãe, eu fui lá para os filisteus e me apaixonei por uma mulher filisteia. Quero casar com ela. Tragam ela para mim. Aí os pais dele exortam: filho, você não conhece os ensinamentos? Não podemos nos misturar com outras pessoas. Pai, mas nenhuma outra me agradou, então eu quero ela para mim. Então se virem, peguem ela e tragam para mim. Ou seja, bem moleque, bem inconsequente, bem não pensando, tipo assim, naquilo que Deus queria para ele, ou seja, fez algo totalmente a seu bel prazer. Só que aí vem uma coisa que eu disse para vocês no começo, que Deus agiu de uma forma meio estranha. Sabe o que era? Por exemplo, Deus sempre tem as leis dele, aplica as leis, ensina, ensinamentos e tal. Só que de certa forma, os pais não sabiam que Deus aprovava essa união. Sabe por quê? Porque ele pensou assim: eu sei que esse meu filho, Sansão, é torto. Então eu vou agir na tortura dele, no torto dele. E vou fazer a minha vontade com a parte torta dele. Porque se ele fosse um cara reto, eu agiria de forma reta. Mas já que ele é torto, então vou agir de forma torta, né? Eu até falei brincando uma vez com uma pessoa, né? Quando eu jogo bola, eu tenho dor no joelho esquerdo, então eu sempre estou mancando
Eu ando correndo mancando do joelho esquerdo. Aí começou a doer o outro joelho. Aí eu manco com os dois. Então parece que eu estou andando normal, na verdade. Então Deus fez algo parecido com isso. Pô, já que ele quer ser torto, então vamos dar uma de torto. Então Deus aprovava esse casamento. Agora você pergunta, por que Deus aprovava esse casamento? Simples. Porque o objetivo de Deus com Sansão era combater os filisteus. E para ele combater os filisteus, ele deveria fazer com que Sansão fosse até o povo. Então, foi dessa forma que Deus aprovou. Então, essa aí, de certa forma, foi a primeira desobediência de Deus. Mas Deus é sábio. Ele sabe, bom, eu vou fazer as coisas que eu quero para o meu povo acontecerem. Então, foi ele com o pai para Tímina, né, para encontrar a mulher. Aí os pais foram na frente, aí ele está indo assim. Aí do nada aparece um leão na frente de Sansão. Do nada assim tal. Aí o leão veio, atacou Sansão. Aí o Sansão, a palavra diz que o poder de Deus se apoderou de Sansão e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Então ele matou tranquilamente o leão. Só que ele não disse para ninguém. Foi. Aí depois encontrou com o pessoal lá. Aí ele encontrou com a mulher, teve aquele encontro e tal. Ah, e aí, como você tá? E aí, gostou de mim? Não sei o quê, aquele papo todo. Então um se encantou com o outro e acabaram dando match, vamos falar assim, né? E um se agradou do outro. Então, voltando, segunda desobediência de Sansão. Aí legal, pô, então eu vou casar com ela, legal. Muito bem, então agora eu vou voltar para minha casa, que era uma cidade vizinha, fazer as minhas coisas lá. E na volta da cidade ele estava sozinho. Ó, olha só, o caminho da cidade é esse aqui, ó. Ele está indo. Da mesma forma que Deus fala para você que o caminho que você deve seguir é este, então não questione. Faça isso. Porém ele, na sua desobediência, ele pensou o seguinte: ó, minha casa é para lá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o caminho. Ah, eu quero ver como que está o leão que eu matei. Aí mudou totalmente o caminho. Aí chegando perto do leão já era uma carcaça. E uma das coisas que o nazireu não podia fazer era o quê? Chegar perto de defunto. Não importa se animal ou se pessoa. E ele chegou. Chegando perto do leão, ele já estava com as entranhas todas abertas, em putrefação. Porém, ele viu um enxame de abelhas. E ele viu que a abelha precisa de um lugar quente. É todo um processo aqui que eu não vou explicar aqui. Então as abelhas se instalaram lá e criaram os favos de mel dela na carcaça do leão. Aí, estou com vontade de mel. O que ele vai fazer? Enfia a mão lá, traz um monte de e vem comendo. Vem comendo, chegando até a sua casa. Comendo. Aí chegou, ó pai, ó mãe, olha que eu trouxe para vocês aí, sobremesa, hoje tem sobremesa. Mel. Nossa, filho, como você é uma pessoa que pensou na gente, que bom. Aí ele vai e dá para os pais dele o mel. Só que qual o problema? Ele pegou de um defunto, ele desobedeceu a Deus. E os pais não sabiam a origem deste mel. Talvez não foram, como posso dizer, mortos por Deus, porque foi pela ignorância, porque não foi culpa deles. Então, o que ocorreu? Depois desse caso, eles foram para o banquete de bodas. Vamos lá, pai, vamos lá, mãe. Ele voltou para a cidade. Aí chamou filisteus. Ó, vamos participar do banquete de bodas, porque lá o casamento durava em média 7 dias, não era um dia só. Uma festa como é hoje, né? Então eram 7 dias de boda. Então ele estava lá, tal. Aí ele estava lá todo exibidão, né? Ah, não sei o que, tal. Aí os filisteus, de certa forma, fazendo amizade. Aí chamaram 30 líderes, chegaram perto. Aí ele falou assim, e aí, vocês estão a fim de fazer uma aposta? Vou fazer um enigma com vocês, vamos? Topa? Aí que tá. Ele começou a ter artifícios daquele povo. Por quê? Por exemplo, quem não é da nossa fé, é meio estranho jogar jogos de azar. É ruim se embriagar-se com bebida alcoólica. Jogar, não importa. Aí ele começou a fazer o jogo deles.
E aí, vocês estão a fim de fazer uma aposta? Pô, vamos aí, tal, nosso naipe, e aí, qual que é? Eu vou falar um enigma para vocês e eu quero ver vocês descobrirem. Se vocês descobrirem, eu darei para vocês 30 túnicas e roupas. E se vocês não descobrirem, vocês me darão 30 túnicas e roupas. Essas túnicas e roupas era uma forma de respeito naquela época. Era algo caro, vamos dizer assim, né? Aí falei, topamos. E aí? Então agora, vamos ler 14 e 14. Para ver qual era o enigma. 14, 14. Eles disseram, apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Então Sansão disse, do que come saiu comida, e do doce saiu doçura. Do que come saiu comida, e do doce e do forte saiu doçura. Ele quis falar sobre o leão. Ele falou, ninguém viu mesmo matando o leão? O forte, que é o leão, de dentro dele saiu doçura, que era o mel. Era um negócio mais ou menos assim. Ele falou, meu pai não estava comigo, não tinha ninguém comigo, então vou colocar esse enigma e deixa rolar. Eles tinham 7 dias para responder, até o final das bodas, né? Então, eles até o 3º dia não conseguiram desvendar o mistério. Caramba, meu, o que deve ser? A gente vai perder 30 túnicas, vamos ter que pagar isso daí. E eles não gostam de perder, né? Aí eles tiveram uma ideia. Bom, vamos pegar a esposa de Sansão. Chega aqui, ô, minha filisteiazinha. Claro que na ausência de Sansão. É o seguinte, se você não contar pra gente qual que é a resposta desse enigma, eu vou queimar você, seu pai e a casa de seu pai. Só, tranquilo. Então, ela ficou toda assim atônita, né? Meu, eu estou desesperada. Como que eu vou saber o enigma se ele não me contou? Mas eles queriam saber o enigma. Então, o que ela fez? Aí chegou, a mulher chegou até Sansão, a esposa dele, e falou assim, ó, aí começou a fazer drama, né? Começou a fazer drama. Caramba, você me odeia, você não me ama mais, porque você não conta para ninguém, você não confia em mim para me contar qual que é a resposta do enigma. Ah, se você não confia em mim, então porque você casou comigo. Aí começou, na orelha, tá. Durante 7 dias, os próximos 4 dias, né, porque era no 3º, ficou na orelha dele, tá. Ele ficou tão tipo assim, cara, eu não aguento mais ouvir essa mulher falar. Eu não aguento mais ouvir essa mulher falar. Aí talvez foi até, posteriormente, um provérbio, né? Provérbio 27, 15 e 16 fala: a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria como conter o vento ou pegar o óleo com a mão. Ou seja, esse provérbio quer dizer, quando a mulher quer tirar a paciência de um homem, é briguenta, tal, é como se fosse uma goteira, né? Gostei da risada sincera aí, né? Então, é incrível. Então ele falou assim, eu não aguento mais isso. Aí o que ele fez? Ó, na boa, eu vou te contar, mas você não fala para ninguém. Ah, conta, né? Então, estressado, Sansão contou. Ó, a resposta desse enigma é isso aqui. Eu passei de um determinado lugar, tal, passei um leão, ele contou. Aí o que a esposa fez? Pô, ela não queria morrer nem que o pai dela morresse. Então, ela contou para os filisteus. Aí chegou no último dia, no 7º dia, os filisteus disseram, vamos ler aqui, 14 e 18. Cadê? Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão, que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Então eles já decifraram. E Sansão respondeu, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, ou seja, se tivessem enchido o saco da minha esposa, em outras palavras, né, nunca teriam descoberto o enigma. Ou seja, ele perdeu. Aí fala, agora vai ter que pagar o que você prometeu aí. Fala, tá bom, vou pagar, então espera um pouquinho. Aí ele desceu, foi para a cidade e tal, e matou 30 homens, só para pegar a roupa deles.
Matou 30 homens, pegou a roupa, está pago. Então vejam só como ele era, nem sei o adjetivo a colocar, o cara sem noção, vamos falar assim, né? Era totalmente sem noção. Como vai? Vou matar 30 pessoas, pegar 30 roupas para dar... Não acredito, né? Então, Sansão matou os 30 e pegou as roupas. Aí ele voltou para casa. Ele ficou nervoso. Você já quer ver como ele ficou nervoso com a esposa dele. Ele ficou nervoso de matar tal forma, você fica aí que eu vou voltar para minha casa. Então todo mundo pensou, nem quer mais a esposa, porque traiu ele, de certa forma, né? Aí ele foi para casa. Aí Sansão, mais calmo, depois de alguns dias, uma semana talvez, não lembro de ter lido isso aí na palavra, né? Mas calmo voltou com um cabrito nas costas. Falei, eu vou agora alegrar minha esposa, né? Eu vou falar para ela, um cabritinho para você, você vai gostar, tal. Aí ele pensou, eu vou entrar no quarto dela, eu vou falar desculpa, tal, eu estava meio nervoso, você também pisou na bola, ele já estava tudo arquitetando que ele ia falar com a esposa dele. Só que chegando no local, o pai dessa mulher, que ele casou, o sogro dele, não deixou ele entrar no quarto. Eu, por que você não deixou entrar no quarto? Porque eu dei a minha filha para outro. Ela casou com outra pessoa, porque você ficou com tanta raiva que eu achei que você não fosse querer voltar para ficar com a minha filha. Então eu dei para outro. Aí Sansão ficou nervoso de novo. Aí falou, faz o seguinte, eu tenho aqui uma filha mais nova, olha para a cara dela aqui, é mais bonita que a outra. Pode ficar com ela, não tem problema nenhum. Mas Sansão ficou nervoso e não quis saber de nada. E saiu. Aí vem uma coisa que vem a parte das vinganças. Muitas vezes as pessoas fazem algo de ruim conosco. E às vezes nós podemos até fazer algo ruim com essas pessoas para querer descontar, ou deixar de fazer algo para não beneficiar, e ficar aquela intriga daqui, falou dali, falou daqui, dali, fez isso, fez aquilo, e fica aquela coisa. Então, a partir daí, Sansão começou a ter intriga com os filisteus. Então, o que ele fez? O meu sogro deu a minha mulher para um filisteu casar? Na boa, legal. Aí o que ele fez? Foi embora e arquitetou um plano. Sabe o que ele fez? Ele caçou 300 raposas. Caçou 300 raposas e amarrou de 2 em 2 pelo rabo. Olha só. E fez uma tocha no rabo delas. Levou todas as raposas até o plantio dos filisteus. E olha que legal. Era bem a época de colheita. Era bem quando eles iam começar a colher tudo que eles tinham plantado. Aí ele colocou o fogo no rabo de todas, e elas começaram desesperadas a andar por tudo e pegou fogo em tudo. Ou seja, perdeu toda a colheita. Olha que coisa absurda Sansão foi fazer por conta deste problema. Então, os filisteus viram aquele fogo e perguntaram, o que aconteceu? Por que está pegando fogo em tudo? Aí falaram para ele, Sansão fez isso. É? Aí o que eles fizeram para se vingar de Sansão? Eles pegaram o sogro de Sansão e a esposa e queimaram vivo eles. Mataram. Ou seja, maldade. Se você ficar alimentando maldade, coisa errada, isso aí vai dar morte. Então, nada melhor do que numa discussão, do que numa desavença, pedir desculpa. Quando a gente pede desculpa, a outra pessoa não tem o que argumentar com você. Não tem o que falar. Eu errei, desculpa. Então, se você falar, você fez isso aqui comigo. Realmente eu fiz. Desculpa. Não tem o que você mais falar para aquela pessoa, porque acabou ali. Então, o Senhor, e também, na verdade, Jesus, ele nos ensina. Amai os vossos inimigos, perdoa para que sejas perdoado. Ou seja, se nós não formos dessa forma, nós poderemos causar a morte de alguém ou nós. Ou perdermos a salvação por conta disso. Aí o que aconteceu? Sansão ficou sabendo que ele matou o sogro e a sua esposa, né? Lá vai Sansão, com as ideias mirabolantes dele. O que ele fez? Ele ficou muito nervoso. Aí ele foi até os filisteus, começou a lutar com todos e matou um monte. Matou um monte de filisteus.
Aí o que os filisteus fizeram? Eles foram até Judá, na cidade de Leí, atacar o povo de Sansão. Então pensem, foi aquela tropa de filisteus, vamos até a cidade, já que Sansão fez isso, matou nossos, então agora a gente vai começar a matar o povo dele. E o povo já morria de medo dos filisteus. Então o povo falou o seguinte, o povo de Israel, Judá, por que vocês estão fazendo isso aí com a gente? Sansão foi lá, fez isso. Pô, mas isso não tem nada a ver com isso, a gente estava aqui, você tem que ter com Sansão. Só que depois que Sansão matou todos esses, ele foi morar numa caverna escondido. Ele nem estava mais na casa dele. Ele falou, peraí, vamos fazer o seguinte, parem de nos atacar, que a gente vai falar com Sansão. Aí eles foram até a caverna, 3.000 homens de Judá, falar assim para Sansão, Sansão, é o seguinte, me contaram aí que você fez isso, agora eles estão querendo matar a gente, nos roubar, não é certo. Então, você vai ter que resolver esse problema, Sansão. Desculpa, mas a gente vai ter que amarrar você e entregar. Amarrar e entregar. Aí Sansão só falou assim, faz o seguinte, eu entendo que se o problema não era de vocês, eu causei tudo isso, mas vocês prometem que se vocês me amarrarem, vocês não vão me matar? Não, a gente só quer te amarrar, era o povo dele, o povo de Sansão. A gente só quer te amarrar para te entregar para o inimigo e vocês se viram com eles. A gente só quer que eles parem de nos assolar. Então, beleza. Então fez todos prometerem e os judeus amarraram Sansão e entregaram aos filisteus. Chegaram até um campo aberto. Aí os filisteus vieram tudo correndo, felizes. Pegamos nosso inimigo, tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Sansão, assim que o povo chegou perto, ele quebrou as cordas como se fosse um fiozinho de cabelo, pegou uma queixada de jumenta e matou 1.000 filisteus. Brigou, bateu, ou seja, ele deu uma de Sansão, não é verdade? Então Sansão fez isso. Aí o que aconteceu? Os filisteus ficaram nervosos, porque perderam 1.000 homens. Aí, soberba. Olha o que Sansão disse em 15:16. E disse Sansão, com a queixada do jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Ou seja, comemorando, matei 1.000 homens, tal, eles não são de nada, eu sou o cara, tal, não sei o quê. Ou seja, ele já esqueceu faz tempo que quem deu a força para ele foi Deus, através de um monte de coisa. Então, ele falou assim, eu não dependo mais de Deus, então eu vou fazer as coisas da forma que eu quero. Então, ele se vangloriava. Só que Deus, aquele negócio, estava agindo com Sansão de uma forma torta, para que fosse executado aquilo que foi pedido a Sansão, que era matar os filisteus. E olha que Sansão agora, vou fazer uma meia-culpa, que muitas vezes eu já fiz isso na minha vida, e creio que vocês também já fizeram. Olha o que é dito em 15:16. Depois que ele começou a cantar, ele falou assim, quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Rematilei, que é tempo da queixada, uma coisa assim que eu não me recordo agora. Olha agora, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor. Olha só, em algum momento vocês viram ele clamar ao Senhor até então? De forma alguma. Não clamou ao Senhor. Mas ele sentiu sede, ele estava num lugar que não tinha água, e ele começou a falar agora com Deus, agora lembrou de Deus, porque, pensa só, matar 1.000 homens, apesar de ele ser forte, foi uma bela de uma luta. Talvez num deserto, ele estava morrendo de sede. Então ele falou para Deus, por meio do teu servo, deste essa grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Em outras palavras, ele falou para Deus, eu matei os filisteus, que é o povo que você quer guiar, papai, só que agora eu estou morrendo de sede. Você vai deixar eu morrer aqui? Morrer de sede?
Agora eu pergunto, o que tem a ver isso comigo e com você? Quantas vezes nós procuramos a Deus quando estamos com sede? Ou quando tem um problema que foge da nossa alçada? Nós oramos, jejuamos como nunca, fazemos propósitos, tudo, com aquele fervor, e Deus atende. Assim como fez com Sansão. Passou o problema, passou tudo isso, o que voltamos a ser? Vou continuar jogando, vou continuar me embriagando, eu vou continuar brigando, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar ouvindo o que eu não devo ouvir, eu vou continuar... Outra coisa que Deus colocou no meu coração agora. Vem do meu horóscopo do dia. Ou você crê em Deus, ou horóscopo do dia? Como assim? Isso não é de Deus. Então, depois que eu estou todo legal, eu começo a fazer as coisas voluntariamente, estou todo feliz e tal. E cadê Deus? Esqueci dele. Eu só oro a Deus quando eu procuro, quando eu preciso de alguma coisa. Então Deus, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está nos fazendo um convite. Procure a mim na adversidade que eu te respondo. Procure a mim na sua alegria que eu comemoro com você. Procure a mim quando você estiver cansado que eu te dou o meu colo. Procure a mim quando você estiver indeciso que eu falo algo no seu coração. Então o Senhor, Ele quer um contato conosco constante. De todas as formas. Não apenas na tristeza da nossa vida. Então, esse, vamos brincar que é um código para todo mundo começar a fazer a partir de agora. Vamos procurar a Deus em todos os momentos. Aconteceu isso aqui de ruim, deixa eu pensar o que eu posso tirar de bom daqui. Eu não vou sujar a minha alma com aquilo de mal que tem nessa situação. Mas eu vou ver o lado bom e vou colocar todo o meu foco nesse lado bom. É isso que Deus quer de nós. Porque quando nós ficamos com o coração alegre, nós estamos com mais vontade de fazer as coisas, principalmente para Deus. Amém, irmãos? Então Sansão orou a Deus e Deus deu a água. Vamos continuar aqui. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu. Olha só. Sansão vai ver, se ele estiver no céu, o que eu vou fazer com ele quando chegar lá. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chamou Vale da Bebida. Não lembro o nome, deixa eu ver aqui. Fonte de quem clama. É conhecido até hoje aquele lugar, tá? Sansão julgou Israel por 20 anos. Ou seja, foi juiz por 20 anos. Aí olha que logo depois Sansão fez. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Ou seja, acabou de falar com Deus, Deus acabou de fazer um milagre na vida dele, matou a sede, revigorou, e o que ele fez? Voltou para os jogos, bebedeira, tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, adulterou, fornicou, ok? Aí, os gazitas, que são o pessoal que mora em Gaza, começou a ficar nervoso. O Sansão está aqui. Então a gente vai ter que armar uma emboscada para ele. Como eles sabiam que ele tinha ficado com uma prostituta, vamos armar uma emboscada para pegar ele. Aí o que os gazistas fizeram? Ficaram a madrugada inteira, até por meia-noite e tal. Aí Sansão descobriu que ele seria pego, né? Aí Sansão, no meio da madrugada, sem que percebessem, saiu, escondido, e como eu já disse aqui em outras pregações, praticamente todas as cidades naquela época, elas eram cercadas, com muros muito altos, e tinham um portão. Isso era uma forma de proteção, né? As pessoas podiam invadir. Não é como é aqui hoje, Vila Maria, Vila Guilherme, você nem sabe onde é a divisa de um para outro. Sempre todas as cidades tinham grandes muros e um portão muito forte. Então o que ele fez? Vou sair aqui por trás, tal. Aí ele chegou assim no portão, o que ele fez? Ele simplesmente arrancou as duas folhas do portão. Portão 1, portão 2,
todo batente, quebrou tudo, e para não deixar lá, carregou nas costas. O portão, quilômetros e quilômetros, depois jogou e fugiu. Como ele era fraco. Mas por que ele ainda tinha essa força? Pode perguntar, por que ele tinha essa força? Essa força, se ele desobedecia a Deus, porque Deus ainda não tinha cumprido o propósito na vida dele. Se ele tivesse sido um servo fiel, Deus cumpriria o propósito na vida dele e daria mais do que 20 anos de vida para que ele julgasse o povo. Então essa é a diferença. Você quer servir a Deus? Deus tem um propósito. Se você fizer tudo de acordo com a vontade dele, todas as bem-aventuranças acontecerão conosco, com vocês. Agora, se você faz as coisas do seu jeito, você está sujeito ao que venha te acontecer. Então, ele fugiu. Aí, num dia de Sansão falou, pô, deixa eu sair da minha cidade e deixa eu ir lá ver os filisteus como estão. Eu queria arrumar confusão. Aí, chegando lá, no vale de Sorek, ele conheceu Dalila, outra filisteia, e se apaixonou à primeira vista, né? Então ele, mulher maravilhosa, aí é aquela coisa, né? Os pais nem falam, se dá outra ele já fez, nem vou falar mais nada, não, me apaixonei por aquela filisteia, Dalila e tal. Aí os líderes dos filisteus ficaram sabendo, ô Dalila, aí chamaram Dalila de cantinho, assim, ó, Dalila, é o seguinte, Sansão se apaixonou por você. Você está afim dele? Ih, para mim tanto faz quanto tanto feito, nem aí e tal. Espera aí, está vendo quantos líderes existem aqui? Se eu não me engano eram 30. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Se você conseguir descobrir de onde vem a força de Sansão, porque nós queremos derrotá-lo. Só que todas as vezes que nós investimos contra ele, nós perdemos porque ele é muito forte. Opa, fechou. Aí ela arrumou o cabelo, né? Deixa eu falar com o Sansão agora. Aí eles começaram a ter um romance entre eles. Aí, certo dia, no quarto deles, ela disse para Sansão, Sansão, papo aleatório, de onde vem tanta força sua? Por que você é tão forte? Aí Sansão, ele era debochado, aí ele falou assim, eu perderei a minha força se algum dia alguém me prender com 7 cordas úmidas. Aí eu não tenho força. Aí o que aconteceu? Ela foi até os filisteus lá. Então, se acontecer isso daqui, perdeu a força, já era. Se ganharem, eu ganho o meu prêmio. Tá. Aí o que aconteceu? No quarto deles, ela colocou alguns filisteus escondidos. Aí foi dormir com ele, e ela amarrou Sansão com as cordas, eles trouxeram as cordas, ela amarrou tal, e para dar uma eu não sabia que os filisteus viriam, ela começou a gritar, ai Sansão, os filisteus estão vindo os filisteus, ele é amarrado. Então aquela pessoa, ele vai ser pego porque ele está amarrado, perdeu a força e todo mundo sai ganhando, menos o Sansão. Aí Sansão assim acordou e a palavra diz que ele quebrou aquilo como se fosse fio de linho, facilmente, e combateu os filisteus lá, e todo mundo saiu correndo. Rapaz, pensa como Dalila ficou nervosa. Cara, você me enganou. Como pode uma coisa dessa? Você não confia em mim e tal. Por acaso os filisteus vieram, mas você não me conta a verdade? Como você não pode confiar em mim? Por favor, me conta de onde vem sua força, Sansão. Aí Sansão falou assim, tá bom, então agora eu vou te contar. Se me amarrarem com 2 cordas virgens, cordas novas, nunca usadas, aí eu não consigo mais sair. Aí ela foi lá de novo, lá com os filisteus. Então, dá 2 cordas novas, tal. Aí ela amarrou Sansão. Quando ele estava dormindo. Aí ela, eu não quero sair como culpada, né? Ai, Sansão, os filisteus estão vindo, socorro, socorro. Aí ele levantou assim e quebrou aquilo de novo, como se fosse fiozinho. Aí os filisteus saíram correndo. Aí ela ficou nervosa de novo. Sansão, cara, nós dois, cara, como pode você ficar mentindo assim pra mim, cara? Não é legal. Me conta de onde vem sua força.
Tá bom, agora eu conto, vai. Já que você quer saber, então eu conto. O Sansão, por ter o cabelo comprido, ele não tinha cabelo solto, né? Imagina as mulheres que têm cabelo comprido solto para, de repente, brigar com alguma coisa, cabelo voava todo que é lado, né? Então ele tinha 7 tranças grandes, né? Então ele falou assim, talvez aquele dia ele queria um cafuné de Dalila, né? Aí ele falou assim para Dalila, Dalila, é o seguinte, se você colocar as minhas tranças num tear e fizer bonitinho, até era tipo uma peça de artesanato que você faz tranças, e no final colocar um pino de tear, aí perdi as forças. Aí, tá bom. Aí ele começou a fazer, ela começou a fazer isso aí nele e tal, colocou as tranças. Ai meu Deus, os filisteus estão vindo novamente. Aí ele simplesmente levantou com a força dele, espantou todo mundo e não aconteceu. Agora vem uma parte legal. Repitam comigo. Sansão perdeu pro Caneta Azul. Pode falar, Caneta Azul. Sabe quem é esse cantor atual? Já ouviram falar nele ou não? Caneta Azul. Sabe por que ele perdeu pro Caneta Azul? Porque a gente vai ver no próximo, ele contou a verdade. Certa vez, o Caneta Azul, achando que ele era bonito, uma mulher muito bonita, quis ser noiva dele, quis casar com ele e tal. Aí levou ela para o noivado, uma viagem e tal. E no final do noivado, ele terminou. Pô, no final da viagem, ele terminou o noivado. Aí perguntaram para ele, Caneta Azul, por que você terminou? Cara, toda viagem a mulher ficava perguntando quais eram as minhas posses, o que eu tinha. Então ela não estava apaixonada por mim. Então eu dispensei. Então por isso que Sansão perdeu para o Caneta Azul. Que o Caneta Azul foi mais inteligente que Sansão. Porque ele percebeu isso. Quarta. Vejam o drama que Dalila fez. 16, 15 e 16. Seja um Caneta Azul. É bom. Às vezes. É verdade. 16, 15 e 16. Vamos lá. Depois que espantou os filisteus novamente, ela ficou nervosa. Aí, pensa numa Dalila nervosa. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua força. Ela o importunava e pressionava todos os dias. É aquela coisa que a primeira esposa dele fez, né? Provérbios lá. Todos os dias com a mesma pergunta, na orelha dele, tudo que é jeito, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Ele falou, eu não aguento mais ouvir essa mulher me perguntar isso. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila soube. Só que ela percebeu que dessa vez Sansão foi sincero. E o que ela fez? Poxa, eu ia lá falar com os filisteus novamente. Aí foi lá, ó. Agora eu prometo que ele falou a verdade. Então, se acontecer isso daqui e tal, ele morre. Ele morre não, ele fica fraco. Cortar o cabelo. Então, ela armou uma emboscada, levou alguns para o quarto, ficaram escondidos e dormiu. Aí ela começou a contar a historinha de ninar para o Sansão e ele dormiu no colo dela. Aí ela fez assim, dormiu. Aí o cara veio tal, cortou as 7 tranças dele. E quando ela falou, os filisteus estão vindo tal, aí ele levantou, ele era um homem comum, ele conseguiu ser preso. Aí amarraram o Sansão e a primeira coisa que fizeram com ele foi, depende da versão, fala arrancaram os olhos, outras falam furaram os olhos de Sansão. Para quê? Porque se acontecesse alguma magia de Sansão, na opinião deles, ele pelo menos não ia enxergar, né? Então furaram os olhos de Sansão, levaram ele preso e perdeu Sansão. Só que
você pergunta, eu me fiz essa pergunta e orando a Deus, de certa forma, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu falei, Senhor, ele chegou perto de cadáver, ele desfez o voto, concorda? Ele fez um monte de coisa e tal, e por que ele não perdeu a força aqui e foi perder a força aqui? Porque cortar o cabelo seria a mesma coisa que tomar vinho. Eu fiquei com essa dúvida, né? Aí, lendo a palavra, o Senhor colocou no meu coração. É porque ainda não tinha cumprido o meu propósito. A partir do momento que cortou o cabelo, seria o findar do propósito. Então vejam o que aconteceu. Os filisteus, todos felizes. Pegamos Sansão estava preso, ele foi colocado numa moinha, ele ficava rodeando lá para amassar trigo, não lembro o que era. Aí ficou lá cego, amarrado e... Aí os filisteus começaram a comemorar, legal, prendemos o Sansão, que alegria, tal. Aí eles começaram a fazer sacrifícios ao deus Dagon. Então vamos ler o que é escrito em 23 e 24. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um sacrifício ao deus Dagon. E para se alegrar diziam, o nosso Deus, no caso D minúsculo, que é o Deus deles, que é o Dagon, né? O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo, o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que se divirta. O que a gente pode tomar de lição disso daqui? Os filisteus, eles não criam no Deus que nós cremos. Eles criam em deuses que não existem. Então pensem só, saibam de uma coisa, ou é Deus ou é o diabo. Não tem um meio termo. E apareceu, eu fui numa consulta, numa mesa branca lá, o meu antepassado falou comigo, é o diabo. As pessoas se comovem, mas é o diabo. Eu estava fazendo isso aqui, aí o santo tal operou esse milagre em mim. Foi o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Então, eles estavam vangloriando ao deus Dagon como se ele tivesse colocado Sansão nas mãos dele. Mas, na verdade, foi Deus que permitiu tudo isso. Por quê? Aí eles começaram a falar, chamem a Sansão para nos entreter. Tipo assim, ele estava cego, fraco, então ele virou uma zombação. Então chamaram Sansão. Aí, como Sansão não enxergava, pegavam na mão de Sansão para fazê-lo caminhar, né? E quem estava assim na mão dele, segurando a mão dele, ele disse, por favor, me direcione para as colunas aqui e tal, para poder me apoiar e tal, né? Aí levou ele para as colunas. Então, olha o que está escrito em 16, 28. Sansão, vou ler. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes filisteus. Ou seja, era um templo grande que tinha 3.000 filisteus, entre homens, mulheres, governantes e tal. E sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor. Segunda vez que eu vejo aqui Sansão orando. A primeira foi pela água. Aí Sansão falou assim, Senhor, vou te clamar novamente. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dai-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Detalhe, cortaram o cabelo de Sansão, lembram disso? Só que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E eles não se atentaram com isso. Eles achavam que só cortar já era. Mas conforme o cabelo ia crescendo de novo, a força voltava, né? Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas no meio, que sustentava o templo, e fez uma força sobrenatural sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Ou seja, o propósito de Deus foi cumprido. O que Deus queria? Lidar com os filisteus, guerrear contra eles. Estavam todos ali comemorando. Ou seja, agora, talvez se Sansão fosse obediente, Deus arrumaria uma outra forma de matar todos os filisteus.
Mas como ele foi desobediente, ele acabou morrendo junto. E é a mesma coisa que eu digo para nós. Deus tem um propósito na minha vida e Deus tem um propósito na sua vida. Você quer ser obediente? Então você vai viver tudo de melhor que Deus tem para a sua vida. Com a bênção dele, e vai morrer velhinho, dormindo. Agora, se você tem um propósito de Deus, conhece a Deus, clama a Deus só quando lhe convém, você está sujeito a sair debaixo das asas de Deus. Aí você está ao seu bel prazer. Então, Sansão morreu por isso. Talvez não teria sido dessa forma se ele tivesse sido obediente. Então, Deus nos convida e nos pergunta: você quer ser obediente para mim em todos os momentos? Você vai ter o que você quer. Qual o seu propósito? Eu te ajudo a resolver. E qual o meu propósito na sua vida? Não sei, talvez para a minha vida seja falar de Deus. Talvez na vida das irmãs seja louvar a Deus. Talvez na vida de outros seja orar a Deus. Creio que o pastor Alain tem um grande chamado na oração dele. Deus tem um propósito do reino dele para a sua vida. Ok? E Deus sabe que você tem propósito na sua vida pessoal. Então, ajude Deus, que Ele te ajuda. É simples. Não apenas olhe, não apenas leia a palavra de Deus, execute a palavra de Deus. Ame de verdade, tenha compaixão, sinta a dor do seu próximo, né? O que eu estava conversando, não me recordo com quem foi, acho que foi com a minha esposa, que eu estava ouvindo a pregação do Rodolfo Abrantes, aí foi uma coisa muito sábia. Falei assim, sabe qual é a diferença de tolo, inteligente e sábio? Você vai escolher o que você quer ser. Tolo entra em confusão, entra em problemas e dificilmente sai. Sempre assim, pela boca. Inteligente entra em problemas, por ser inteligente, consegue sair da maioria dos problemas. Agora o sábio, ele nem entra em problemas. Então Deus te convida, você quer ser sábio ou inteligente? Você quer entrar em problemas que não são seus, só vai perder seu tempo e ter dor de cabeça. Seja sábio, ouça os anciãos, ouça histórias de vida de pessoas que erraram. Mas, aconteceu aquilo errado com ele, então eu não vou fazer isso. Eu não vou esperar acontecer com a minha carne. Eu não vou mais fazer isso. Então eu não quero. Seja sábio. Leia as Escrituras e entenda e execute, você está sendo sábio. Sabiam disso? Então, Deus nos convida hoje para sermos sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois disso, que Sansão matou os 3.000, a palavra diz que ele matou mais em morte do que em vida. Ele matou muitos em vida, né? Mas 3.000 ele matou com a morte dele. E resolveu o problema que Deus queria, em relação ao povo, aos filisteus que assolavam o povo de Deus, os judeus. Aí depois disso, os irmãos de Sansão foram até lá, pegaram o corpo dele e sepultaram junto com seu pai. Então, meus irmãos, essa história de Sansão, como eu estava conversando hoje, acho que com minha esposa, eu comecei a estudar bastante, assim, poxa, tinha coisa que eu não sabia. Eu conhecia a história, mas tinha alguns detalhes que eu não conhecia. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso? Obedecer a Deus. Saber que você é um escolhido, crer nisso, levar para si que isso é uma verdade e ser obediente a Deus. E nós temos que confiar em Deus, mesmo quando nós concordamos ou não concordamos. Porque tem muitas coisas que você fala, eu não entendo porque é assim. Mas Deus falou, faça. Não questione Deus. Ele sabe o porquê. Você pode questionar. Ô Senhor, por que você deu água para Sansão se ele fez um monte de besteira? Não questione, Deus sabia. O porquê era para o propósito dele. Então tem coisas que são escondidas na nossa visão. Então nós temos que aprender isso. E para terminar aqui com uma história da natureza, né, outra vez eu falei sobre a águia, né? Hoje eu vou falar sobre o leão. Sabe como que funciona a família do leão? É assim. As leoas caçam. Os leões, geralmente não.
Por quê? Porque as leoas são mais leves e mais ágeis. E tem muito mais leoas num bando do que leão. Ok? Quando elas pegam a presa, o que vai acontecer? Chega o leão fala assim, ele não fala, tá? Uma expressão. Saiam de perto, eu vou comer. Aí ele come. Vai enchendo a barriga de uma tal forma. Se vocês verem Natural Geographic, você vê, a barriga dele fica de um jeito que até arrasta no chão. Aí o que sobrar, todo o restante dos bandos de filhotes comem. Aí eu te pergunto, você acha certo isso? Tipo assim, eu me questiono, não deveria ser dessa forma. Ele deveria ser um gentleman, como de repente, numa família nossa aqui, de repente o pai e a mãe, eles dão a comida deles para os filhos. É assim que funciona, porque nós estamos acostumados desse jeito, mas é dessa forma. E o que isso aí quer dizer? Eu não entendo por que é desse jeito, por que leão é assim. Agora vamos supor que tivesse um outro bando de leão, onde ao caçar, ele fala, como aí, o que sobrar eu como, sem problema. De boa. Aí o leão come pouco, ok? Barriguinha pequenininha igual a minha, ok? Aquele lá estava valendo, né? Moral da história, quando um leão quer tomar o reino de outro, eles brigam. Aí eu te pergunto, qual é o leão mais forte? O que comeu mais. Então, as leoas se submetem a isso, e os filhotes também, por quê? Porque se vier algum inimigo que é outro leão, esse meu leão aqui vai matar aquele. Se aquele que é mais fraco vier aqui, morreu. Então, tipo assim, tem coisas na vida que nós não entendemos. Mas em tudo nós devemos... vamos agora para a palavra de Deus, tá? De repente você lê uma passagem, eu não entendo porque é assim, por que está demorando, por que não me responde, por que é assim, desse jeito. Confia. Então somente confia em Deus. A desobediência de Salomão levou ele à morte. Se ele tivesse obedecido, ele morreria também, mas de uma outra forma. Amém? Então, nós temos que sermos obedientes a Deus, tanto no alto quanto no baixo da nossa vida. Esse é o segredo para que a gente prospere. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus é até aí. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia. Convido você a se colocar de pé.